Uma notícia movimentou o mundo dos concursos públicos. Uma decisão do Supremo Tribunal Federal decretou o fim do regime jurídico único. E o que é que isso significa? Os concursos públicos acabaram, a estabilidade acabou, né? Não haverá mais cargos, né, com estabilidade. Para poder responder tudo isso para vocês, nesse vídeo aqui, eu, professor Carlos André, mentor para concursos públicos, professor de Direito Administrativo e Constitucional, autor de mais de 20 livros ligados a concursos públicos, vou explicar a você realmente quais são os efeitos, né, dessa decisão do Supremo Tribunal Federal e o fim do regime jurídico único. Se esse vídeo interessar você, depois deixa sua curtida, deixa seus comentários sobre o que você acha. Porque a decisão do Supremo Tribunal Federal, ela fala exatamente sobre o que é que o regime jurídico único significa. O regime jurídico único foi, né, a adoção as mesmas regras para todos os servidores da administração direta, autárquica e fundacional. Em 1998, quando a emenda constitucional número 19 estabeleceu o fim, né, da obrigatoriedade de um regime jurídico único, uma ação promovida em 1999 pelo Partido dos Trabalhadores decretou a possibilidade da existência de duas regras. Você poderia ter, por exemplo, no serviço público um cargo estatutário e um cargo CLT. Essa decisão ela foi suspensa, né, pelo Supremo Tribunal Federal em 2007. E agora, em 2024, o Supremo, depois de todo esse tempo, decidiu que a emenda não tinha nenhum vício de tramitação e, por isso, passou a vigorar o texto da emenda constitucional número 19. Olha só, o artigo 39 da Constituição Federal originalmente falava assim: a União, os Estados Federais e os municípios instituirão, no âmbito de sua competência, um regime jurídico único, tá? Ou seja, desde o auditor até o porteiro, o operador de xerox, todo mundo tinha que ter o mesmo conjunto de normas. Com a emenda constitucional número 19, essa obrigatoriedade deixou de existir, porque excluiu-se do texto o regime jurídico único. Mas isso não é uma novidade, tá? A existência, por exemplo, né, de dois regimes jurídicos. Isso já aconteceu. Um regime estatutário, em que você tem servidores públicos que ocupam cargos efetivos ou em comissão, e você tem empregados públicos do regime CLT, tá? Aliás, lembre-se que nas empresas públicas e sociedades de economia mista, como o Banco do Brasil, Caixa Econômica e Petrobras, já vigora desde sempre o regime CLT, do emprego público. E você vê que no Banco do Brasil, na Caixa Econômica, tem concurso público, que as pessoas não são dispensadas assim aleatoriamente, isso não acontece. Então existe um medo desnecessário. E eu quero também relembrar a cronologia disso, olha só. Em 88, o artigo 39 falava de um único regime jurídico. A Lei 1112, né, ela vigora para os servidores federais. Cada estado e cada município tinha o seu regime jurídico único. No Paraná, por exemplo, acho que é 6174. Em 98, com a suspensão, né, com a mudança do texto, deixou-se de se existir, e logo 2 anos depois, a Lei 9962, ela já estabeleceu a possibilidade de criação de novas carreiras pelo regime CLT, ou seja, isso não é uma novidade, não é uma mudança. Inclusive, por 8 anos, né, de 2000 até 2007, existiram empregados CLT na administração direta, autárquica e fundacional. E não foi o fim do mundo, não foi o fim do concurso público, não foi o fim da estabilidade para policiais, auditores, né, técnicos judiciários, analistas, nada disso. Algumas carreiras foram criadas, carreiras administrativas, né? Por quê? Porque quando existe, por exemplo, a extinção de um órgão, ou, por exemplo, a extinção de uma carreira, não faz mais sentido ter uma carreira de concursados, operadores de xerox, ou datilógrafos, ou fiscais do abastecimento, a antiga SUNAB, foi extinta, não precisa mais ter fiscais do abastecimento, né, na época do Sarney. O que acontece quando existe uma carreira em que o servidor é estatutário com estabilidade, né?
na extinção do cargo ou da carreira, esses servidores não podem ser dispensados. Ou eles vão ficar em disponibilidade em casa, sem trabalhar, ganhando proporcional ao tempo de serviço, ou eles então serão aproveitados para um cargo para o qual eles não prestaram concurso. Isso aconteceu com o Instituto Brasileiro do Café, com a SUNAB e muitos outros órgãos que já foram extintos e as pessoas foram ocupar outros concursos. Acontece que em 2007 o Supremo suspendeu, 8 anos depois, 9 anos depois, o Supremo suspendeu a vigência, né, da emenda constitucional, e aí a Lei de 112 na esfera federal voltou a vigorar nos últimos 17 anos, né, como o regime jurídico único. E agora o Supremo disse o seguinte, olha, realmente não houve uma falha de tramitação. A suspensão foi só porque não houve a tramitação correta pelas casas do Congresso. E aí, né, isso não vamos falar sobre isso. E aí, depois de todo esse tempo, né, agora deixa de vigorar. Algumas coisas que a gente precisa esclarecer para os arautos do Apocalipse, né, os anunciantes do Armagedon. Isso afeta servidores que já estavam concursados antes da decisão? Não, de jeito nenhum. A própria decisão do Supremo fala isso. Isso acaba com concursos públicos? Não. Até o próprio regime CLT no serviço público demanda concurso público. Constituição Federal, artigo 37. Os cargos e empregos dependem de aprovação prévia em concurso público. Então, não tem nada de não acontecer esse concurso público. 2. Pode alcançar todo tipo de carreira esse regime CLT? Isso não é verdade. Nós vamos ver as leis falando sobre isso. Somente esse regime só se aplica para novas carreiras que forem criadas, sim. Eu vou mostrar para vocês que a lei diz que as carreiras serão criadas no regime CLT. Nenhuma carreira será transformada, tá? Então isso não vai afetar ninguém que já existe nenhuma carreira que tenha uma forma desse sentido. Isso acaba com a estabilidade no serviço público? Atenção que essa é uma das perguntas mais capciosas. Primeiro, as carreiras estatutárias, que nós vamos falar, as carreiras típicas de Estado, auditor, policial, fiscal, é óbvio que magistratura, né, juiz, promotor, procurador, não vamos nem falar disso, mas técnico do INSS, analista, essas carreiras vão continuar sendo estatutárias e vão continuar tendo estabilidade. Agora, e as carreiras novas que forem criadas na área administrativa pelo regime CLT? Elas vão funcionar exatamente como já funciona hoje no Banco do Brasil, na Caixa Econômica e na Petrobras. Eles vão ter fundo de garantia e eles não podem ser dispensados sem um motivo plausível. Tá? Nós vamos ver decisões do Supremo que falam sobre isso, né? Decisões que estabelecem também a obediência à lei pelos motivos pelo qual essas entidades vão dispensar servidores, tá? Então, eu quero trazer para vocês aqui a Lei 9962 de 2000, que é a lei que disciplina o emprego público na administração direta autárquica fundacional. A lei que regulamentou a emenda 19 de 98 no ano 2000. E ela diz, o pessoal admitido na administração direta autárquica fundacional pelo regime da CLT terá, parágrafo 1º, leis específicas para criar os empregos. De que trata isso daqui? Então, leis específicas vão criar a carreira A, a carreira B e a carreira C. E a gente já pula para o artigo 3º que fala assim, esse contrato de trabalho será por prazo indeterminado, que nem na empresa pública e na sociedade de economia mista, e poderá ser rescindido por ato unilateral somente se, primeiro, houver uma falta grave definido, né, no regime. Acumulação ilegal de cargos, que está na Constituição Federal proibido. Necessidade de redução de pessoal, que já existe na Constituição Federal. Não é nenhuma novidade, vale inclusive para cargos estatutários também. 4, por insuficiência de desempenho apurado em procedimento formal com recurso hierárquico, efeito suspensivo, com prévio conhecimento de padrões mínimos de análise. Isso já existe inclusive para os estatutários. Ou seja, quando é que realmente o fim da estabilidade vai alcançar alguém que fez um concurso para o emprego público, seja do Banco do Brasil, Caixa Econômica, Petrobras, ou na administração direta ao cargo fundacional, cargos meramente administrativos, tá? Né? Quando, por exemplo, o órgão for extinto,
ou a carreira toda foi extinta. Olha, nós não queremos mais a carreira, né, nesse órgão de arquiteto, não faremos mais arquitetura nesse órgão, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Aí quem tiver sob o regime CLT, de uma carreira que foi extinta, não terá o Instituto da Disponibilidade ou o Instituto do Aproveitamento, tá? Inclusive, o Supremo Tribunal Federal tem decidido em relação a isso, primeiro em relação da necessidade, né, de motivação. A despedida, né, do concursado CLT não é como na iniciativa privada, em que você pega o seguinte, olha, tá mandado embora sem justa causa, não tem motivo, é sem justa causa. Não, peraí, né, na administração pública, isso aí só pode acontecer se houver um motivo realmente dentre aqueles que a gente viu, né? Então, essa aula, esse vídeo, foi para falar com você que ficou preocupado. Fim dos concursos públicos? Não. Vai alcançar todas as carreiras? Não. Carreiras típicas de Estado? Aliás, você quer uma aula sobre carreiras típicas de Estado? Quais as leis que regulamentam carreiras típicas de Estado? Então deixa o seu comentário aqui para mim. Né? Fala assim, professor, eu quero um outro vídeo sobre o que são carreiras típicas de Estado, para eu saber quais carreiras que garantidamente estarão sob o regime estatutário. Eu vou fazer um outro vídeo se vocês quiserem. Se houver, né, interesse nesse conteúdo. Para eu saber que houve interesse, deixa uma curtida nesse vídeo, ele é gratuito. Se inscreve nesse canal para mais informações e deixa seus comentários sobre o que eu falei aqui, sobre a aula. Foi um posicionamento meramente legal, né, que eu fiz uma aula dessa para os meus mentorados de Direito Administrativo e Constitucional. Inclusive, se você quiser participar da minha mentoria de Administrativo e Constitucional, fala comigo. E eu resolvi compartilhar aqui no YouTube com vocês, ok? Se você quiser receber mais informações, falar comigo pelo WhatsApp, você tem dúvidas? Manda um WhatsApp para mim, 41 999 69 21 29. Além de se inscrever no YouTube, se inscreve também no Instagram, né? Nós temos um perfil com notícias para você também saber sobre isso, ok? Fico aguardando o seu curtida, os seus comentários para gravar um próximo vídeo. Grande abraço para vocês e até a próxima.